Olá, pessoas. Vamos botar logo a Milena para a gente ficar recebendo o povo. Oi, Olá, dá para me ouvir direitinho? sim, tá me ouvindo bem? Eu também. Ai, E que bom. aí, vamos esperar a galera entrar, dar uns 5 Sim, minutinhos aí. vamos. O pessoal tá entrando aí aos poucos. Ai, ai, finalmente Olá a chegou o dia de fazer esta todos. live e muita gente perguntando sobre isso. Sim, muita gente se interessou. Sejam bem-vindos todos aí à nossa live. Boa noite a todos. Então, nós temos aqui muitas perguntas, né, que mandaram sobre esse tema. Se vocês tiverem outras, se quiserem comentar aqui, escrever também, a gente vai tentar, né? Não sei se vai dar tempo de responder todas, mas podem ir colocando aí. Mas a gente já está ciente que se não der tempo, a gente tem que se reunir de novo para falar mais, porque é muito conteúdo. Sim, sim, nossa, esse tema, eu acho que esse tema é um tema que mexe muito com todo mundo, né? Porque falar de mãe e de mãe que não é boa, né? Mãe que não ama o filho, é uma coisa que todo mundo fica meio chocado, né? É um tema difícil, né? Um tema difícil e importante. Eu acho que é muito importante cada vez mais se fale desse tema, né? Uhum. E aí? Vamos aguardar até 7h05 para as pessoas irem entrando. Aí a gente vai fazer a apresentação da gente e depois vai começar a explicar o que exatamente é o recorte de assunto que a gente vai falar e quais são as características dele. Sim, sim. O pessoal tá entrando aí aos pouquinhos. Mas acho que Tem muita gente também, conhecida e muita gente que eu não conheço. eu também. Eu acho que esse tema começou a se falar muito agora por conta de um caso que teve, né? De um canal, acho que era um canal do YouTube, né? De uma família e começaram a falar que a mãe era narcisista, né? E aí Uhum. começou a se falar muito sobre esse tema agora. Eu achei ótimo, porque é um tema que eu sempre me interessei, sempre posto, sempre falo sobre ele, né? E aí eu achei muito bom. Claro que é uma coisa ruim, né? O fato, se realmente a mãe é narcisista, Mas a mas visibilidade dele tem uma função, né? sim, tudo tem um A lado gente bom, né? pode Como eu usar. sempre falo, eu A acho gente que é pode muito usar bom. essa visibilidade do caso para discutir mais sobre isso, para diminuir o sofrimento de gente que está envolvida em relações tóxicas assim, para possibilitar também Sim. tratamento. Então, tem uma função do esse estado em vida. Sim, sim, acho muito importante que as pessoas saibam, né, sobre o assunto, porque mesmo que às vezes a filha, né, da mãe narcisista não identifique ou não conheça, alguém de fora pode reconhecer, né, e pode ajudar essa pessoa o quanto antes, melhor, né? Uhum. Eu acho que a gente já pode ir começando, né? Já entrou aí várias pessoas. Então, isso aí, acabaram de perguntar do caso Bel para meninas. É que a gente acabou de falar disso aqui. A gente não pode afirmar nada, porque pelo menos eu nem conheço, nem acompanhava o canal, mas a gente estava falando dessa discussão que começou e aí começaram a falar mais sobre esse tema e eu achei ótimo, né? Uhum. Vamos começar? Vamos, pode começar se quiser se E a partir apresentando. da medida que as pessoas forem chegando aí, a gente vai retomando alguns pontos. Então, Sim, para quem veio pelo perfil da Milena e ainda não me conhece, ou para quem chegou agora pelas divulgações, eu sou Ana Carolina Guedes, psicóloga perinatal e parental aqui em Maceió. E eu atuo psicologia online, psicoterapia online já há bastante tempo.
E tenho vários casos de filhas de mães narcisistas que eu acompanho e que eu já acompanhei. E você, Milena? Bom, eu sou Milena Puga, eu também sou psicóloga perinatal e parental, e também atendo casais, famílias. Estou me especializando agora em psicologia hospitalar e da saúde. Também sou especialista em psicologia clínica, gestalt terapia, que é a minha abordagem. E também tenho experiência com filhas de mães narcisistas. E acho que é um tema que, como eu já falei aqui, né, cada vez mais precisamos falar, para todo mundo conhecer e poder identificar o quanto antes, para poder as filhas se tratarem, né? Porque as mães, né, como a gente vai falar, não vai se tratar provavelmente, né? Mas a filha pode e deve, né? Quanto antes. Ah, já que você falou sua abordagem para terem um norte, é um assunto que pode ser tratado, discutido e trabalhado em qualquer das abordagens. Que eu sou da terapia cognitivo comportamental, então nós somos de abordagens diferentes e a gente está aqui discutindo sobre isso. É, isso é Então, importante mesmo. vamos começar explicando o conceito do narcisismo, de onde é que vem esse tema. O termo em si, narcisismo, vem da mitologia grega, a história de Narciso, que é aquele homem jovem, bonito, que ao passear perto do rio, viu sua própria imagem, se apaixonou por ela, não quis mais sair de lá e morreu lá se admirando. Isso é muito relacionado à vaidade, à questão de beleza, de imagem física. O que a gente trata aqui de narcisismo, de transtorno narcisista, ele vai para além disso. Vai para além só da beleza, além só da imagem física. Ele trata também de baixa autoestima, de dificuldade de controlar as emoções, de incapacidade de ter empatia, de uma inabilidade para estabelecer laços afetivos. Então, é um contexto bem mais amplo, mas que está, sim, muito relacionado a essa fixação por uma única imagem, um único modo de ver a vida, uma única visão de mundo. Então, dentro desse contexto é isso. Mas falando sobre transtorno narcisista, pode acontecer em qualquer área, com qualquer pessoa, não é uma coisa exclusiva para mães. Existem qualquer tipo de parentesco de pessoas narcisistas, tem chefes narcisistas, tem amigos narcisistas, e a relação com o narcisista sempre causa algum sofrimento. Mas o que se trata de uma mãe narcisista, no transtorno do personalidade narcisista para uma mãe narcisista, é que essa mãe atua com o seu narcisismo, a sua construção para se manter nessa ideia de superioridade fixa em uma imagem, em um modo de enxergar a vida, utilizando uma filha, geralmente, como vítima de seus abusos, como uma mola propulsora para se manter sempre em cima. Que é uma metáfora que eu vi no livro que eu acho bem interessante, que é que como a relação mãe e filha fosse uma gangorra. E dessa história dessa relação, a filha é o peso que é jogado para botar a mãe lá para cima. Então é esse contexto da relação afetiva. Existem diferentes níveis de narcisismo. Isso pode ser visível dentro do narcisismo materno. A gente vai falar aqui de alguns aspectos, mas não significa que todas as mães narcisistas vão agir da mesma forma, vão ter as mesmas características. Algumas agem com maior negligência do que a outra, algumas têm até uma característica de superproteção. Entende? Então, tem aspectos diferentes que vão se modificando a partir da medida que elas necessitam, porque é tudo em volta do que esta mãe necessita. Sim. E também todo mundo tem um pouquinho, né? De narcisismo é normal o ser humano ter, né? Desde pequeno, principalmente o bebê, né? Muito narcisista, tudo voltado para ele. Então, ao longo da vida, a gente vai aprendendo que a gente não pode ser tão narcisista assim. Quando a gente tem uma educação boa, a gente tem uma família estruturada, a gente recebe amor, a gente vai aprendendo, vai desenvolvendo empatia, esses sentimentos positivos, né? E a mãe narcisista muito provavelmente não teve isso na infância, né? Às vezes ela sofre abandono, abusos. Então ela não aprende o que que é ter empatia, o que que é ter amor. Ela não sabe o que que é amar, né? Ela não foi amada. Então, quando ela cresce num ambiente assim, ela não consegue desenvolver isso. Só se ela for, assim, logo desde pequena,
alguém percebeu que a mãe é narcisista, pegou ela, não, vamos tratar, botar numa terapia, né? Vamos aprender o que é sentimento. E aí, quanto antes, por isso que eu falei, quanto antes ela percebe e começa a se tratar, maior a chance dela não se tornar igual à mãe, né? Dela conseguir desenvolver esses sentimentos nela e poder se curar, né? Estou perguntando ali se é sempre com a filha, se não com o filho. Sim, também há casos com o filho. Porque, na verdade, não é tanto uma relação de quem é o alvo em si, é de ter um alvo, é a partir da medida da necessidade. Inclusive, mães narcisistas que têm mais de um filho, essa vítima, posição de vítima, ela pode ir modificando. Às vezes pode ser um filho, depois é o outro, depende do que ela está necessitando naquele momento, naquela fase de vida. Mas a grande maioria é com filha, porque há um ponto aí principal com relação a essa questão de imagem, de superioridade dessa mãe competir e sentir inveja dessa filha. Então, principalmente na fase de adolescência, quando a menina começa a desenvolver o corpo, começa a se parecer mais com a mãe, começa a entrar ali no que parece mais um adulto, há essa relação de competição. E dentro dessa relação de competição, a maioria das vezes a disputa ali é entre mãe e filha. Sim, né? Com o menino, geralmente, é um pouco mais leve, né? Porque não tem essa inveja, essa raiva que a mãe cria da filha, né? Porque quando, como você falou, quando é menina, ela tem uma competição, uma inveja muito grande, né? Então, assim, ela não tem nenhuma empatia, não tem o amor por essa filha, ela só precisa que a filha seja uma. É como se a filha fosse uma sombra da mãe. A sombra da mãe, que é a parte assim, ruim, negativa, é a filha, né? Ela não se vê como nada de ruim, ela só se vê como uma pessoa boa. Então, tudo de ruim que ela vê nela, ela projeta na filha. Então, a filha é sempre ruim, a filha é sempre a causa de tudo de ruim da vida dela, da mãe, né? Tudo que aconteceu de ruim na vida da mãe é culpa da filha. E também a filha é como se fosse um bonequinho, assim, que ela usa para poder despejar todas as frustrações, a raiva dela. Quando ela tá estressada, ela vai e bate na filha para se aliviar, né? Então, é por isso que quando é menina, isso fica muito mais aflorado, tende a ser bem mais grave, né, do que com o menino. Estão perguntando ali se filhas de mães narcisistas se tornam narcisistas. Aquele contexto, né? Assim, existem níveis de narcisismo em todo mundo. É preciso ter um cuidado, sim, redobrado, para que esse padrão de comportamento, de funcionamento não seja reproduzido, para que não chegue a um fator patológico também. Mas, a partir do momento em que você consegue entender que a sua relação não está sendo muito saudável, é sinal de que você pode buscar mudança. Então, quando você entende nesse processo de que algo está errado, é porque você não é tão igual a ela. A gente vai falar sobre essas características. Foi o que eu falei também antes, né? Se você fizer terapia, se você conseguir se cuidar desde nova ou desde quanto antes melhor, você pode evitar de não repetir esse padrão, né? Deixa eu ver o que estão Perguntar aqui perguntando também aqui. outra coisa. Deixa eu ver aqui. Algumas são perversas, sim, grande maioria, né? Se não todas, né? Porque é pelo que eu Vamos falei, começar a elas falar não sobre têm as esse sentimento de características. empatia, né? Vamos começar a falar sobre as características de Sim, identificação. Aí a gente vai responder algumas coisas. Já perguntaram ali sobre amor, se a mãe ama a filha. E sim. sobre os tipos de violência. Então, a gente vai falando sobre isso. Tem algumas características que você pergunta assim, como que eu vou saber se a minha mãe é narcisista ou não? Alguns dos pontos a gente já veio trazendo aqui, que é, ela não tem uma capacidade de demonstrar empatia. O narcisista é aquela pessoa em que não enxerga o outro, literalmente não enxerga o outro como pessoa. E se coloca como a única pessoa importante, que só os seus direitos é o que valem, só ele tem direito a gostos também, só ele pode decidir tudo.
só importa o que ele quer. Então, dentro desse contexto, há muita manipulação e mentira. Então, esse é um fator primordial para começar a identificar se na relação toda, com a família de uma forma geral, mas principalmente com uma filha, há essa manipulação, essa mentira, porque essa pessoa quer sempre se sentir por cima, não aceita os erros que cometem, nunca admite isso. Há casos de mães narcisistas que humilham as filhas, que agridem as filhas, e quando são contestadas dizem, não, nunca fiz isso. Imagina, eu sou uma ótima mãe, como é que eu vou fazer isso? E se a pessoa tiver provas, mas olha aqui que você fez, não, você é louca. É porque nessa época aí você fez determinada coisa e eu me estressei. Tudo tem uma justificativa. Sim. Nunca há um pedido de desculpa efetivo e nunca há um projeto, pelo menos, de mudança. É sempre uma coisa em busca de ganhos. Uma mãe narcisista, ela sempre busca ganhar algo em troca. Nada é genuíno. Sim. Até falaram aqui, né? Lembro que na minha adolescência minha mãe me proibia de pintar as unhas. Ela não me deixava fazer as unhas na manicure dela. Então, é isso que a gente está falando, né? A filha, ela não é uma pessoa. Ela não pode ter vontade, ela não pode se cuidar, ela não pode ser bonita, ela não pode ser melhor do que a mãe. Porque isso deixa a mãe triste, né? A mãe mal. Então, a filha tem que estar sempre pior. Então, é como se a filha fosse uma extensão mesmo da mãe. A filha só pode fazer o que a mãe quer. Tem mães que vão dar um presente para a filha, quando dão, né? Mas não é um presente adequado, né? É um presente que a mãe gostaria de ganhar, sabe? Às vezes é um tamanho diferente que não cabe na filha. Então, tem isso de não ter essa identificação da outra como sendo outra, né? É uma mistura. E dentro disso há também muita chantagem emocional e muita dependência emocional de que a relação, perguntaram aí já, se uma mãe narcisista ama a sua filha. Olhe, genuinamente o que a gente entende por amor romântico, por essa ilusão do amor materno e condicional, não. O que há, pensando nesse nível de transtorno patológico do narcisismo, de que não há como resolver isso, essa pessoa não enxerga uma outra pessoa como um indivíduo, é uma necessidade de ganhos, é uma dependência. Por quê? Ter aquela filha ali presente faz ela ter alguém para pisar e assim se sentir superior, porque ela vai se sentir superior a quem, se não tiver ninguém lá? Ou Sim. ter aquela filha afastada dela, negligenciada, faz ela se sentir também superior porque tem como tripudiar em algo, que é uma necessidade, é ali onde está o limite entre o narcisismo e a psicopatia, que é essa necessidade também de ser má. Existem mães más e as pessoas têm medo de falar sobre isso, mas existem mães que são Sim. muito más. E a gente precisa falar sobre isso para que as filhas entendam que, à medida que essas coisas vão acontecendo e que essas mães vão tentando torná-las as loucas da situação, dizer não, isso nunca aconteceu, e elas se sentem inferiorizadas e têm autoestima afetada, isso não invalida o que está acontecendo. De que elas saibam Uhum. que, poxa, isso está errado e tem como resolver isso, tem como buscar ajuda, para que não afete o seu desenvolvimento também. Sim. Perguntaram aqui se a mãe pode amar, né, a filha. Nesse grau máximo de narcisismo, a gente não vê como ela amar, né? É uma coisa que não tem como, porque ela não sabe o que é amor. Para ela, todo mundo está a serviço dela, sabe? Ela manipula todos em volta dela para fazer o que ela quer e o que faz ela se sentir melhor. Aí estão falando nem sempre usando de força física, também o poder das palavras. Sim, tem a violência explícita, a violência implícita. Tem muitas que batem, que espancam mesmo as filhas, torturam até, né? E tem aquelas que não, ou podem ter os dois, né? Na mesma pessoa, obviamente. Mas o poder das palavras eu acho que é o que mais marca, assim, afeta a vida da filha. Porque tudo que a mãe fala, a gente tende a acreditar, né? Tudo que a mãe fala fica muito forte pra gente, né? Então, quando a mãe fala,
você é feia, você é gorda, você nunca vai conseguir nada, você não faz nada direito, nunca ninguém vai te querer, você nunca vai casar. Nossa, a autoestima daquela filha não existe, né? Ela, como é que ela vai crescer com uma autoestima? Não tem autoestima. Ela realmente vai acreditar que ninguém vai gostar dela, ninguém gosta dela, que ela não merece nada, né? Então, se ela não fizer terapia, vai ser muito difícil ela até conseguir se relacionar, porque ou ela pode entrar num relacionamento abusivo, que ela acha que é isso que ela merece, ela acha que isso que é o amor, porque foi isso que ela teve da mãe. Ou se ela conseguir um relacionamento saudável, ela pode não se entregar ou fazer alguma coisa de errado para aquela relação não dar certo, porque ela sabe que não vai dar certo, ou ela acha que tem alguma coisa estranha, que a outra pessoa tem alguma coisa ali por trás, né? Pô, por que que essa pessoa tá Ou comigo, né? simplesmente ela não sabe receber esse amor mesmo. Para ela é estranho ter amor, ter Sim. um local de bem-estar. Perguntaram ali, disseram que está afastada da mãe narcisista, mas que ela vive entrando em contato. Por quê? Que quando estão distantes, a mãe geralmente trata bem. Manipulação. Para tentar trazer de volta, para que esse de volta gere uma codependência. Que é justamente isso, quando a gente fala de dependência emocional. É tanto a mãe se fazer dependente de uma filha, quanto ela obrigar a filha a ser dependente dela. Que mesmo distante, essa filha se questiona, mas poxa, deixei minha mãe, mesmo passando por todos os traumas, todas as violências, ainda fica com esse negócio do, mas ela tá lá, porque ela fica sempre chamando, sempre fazendo algum jogo, alguma manipulação, porque Sim. as violências, elas, principalmente as violências que não são as físicas, elas se desenvolvem de diferentes formas, com diferentes braços. Elas podem ser explícitas, como a Milena falou, do esculhambar, xingar, humilhar, do falar sobre características físicas, de diminuir mesmo, ou elas podem ser veladas, que é o pior tipo que tem, porque isso faz parte da teatralização, que é uma característica fundamental dentro da relação da mãe narcisista, que para a sociedade ela se mostra como uma mãe perfeita. E a gente já tem esse ideal, né? Da mãe perfeita, porque a gente se baseia em quem como mãe? Virgem Maria. Não pode falar de mãe, porque Uhum. isso não é pecado. Aí, dentro desse ideal de mãe perfeita, de você nunca pode falar da sua mãe, nunca pode achar ruim o que é feito, ela cria um teatro mesmo para a sociedade. E para os outros, ela parece que é super amorosa, super afetiva, que super se importa com como a filha se sente. E quando os outros não estão perto, é o completo oposto. Então, dentro desse teatro, que é muita manipulação, há essa necessidade de controle, que pode ser também confundida aí com a superproteção no sentido de minha mãe me ama demais, por isso que ela me quer sempre aqui. Não, ela quer sempre ir Sim. lá porque precisa. De não deixar a filha sair, né? Porque a filha não pode ter amigos, a filha não pode sair, não pode se divertir, né? E falaram aqui, podem dar alguns exemplos de como essa competição pode acontecer? E às vezes, quando a filha arruma um namorado, a mãe muitas vezes compete com a filha, querendo conquistar o namorado, sabe? Fica falando mal do namorado, queimando o namorado e tenta dar em cima dele. Ou isso da violência velada, né? Que ela falou. Às vezes a filha compra uma blusa. Aí vai mostrar pra mãe. Aí a mãe fala: Nossa, bonita, né? Essa blusa que você comprou. Ah, mas eu acho que no meu corpo ia ficar melhor. Acho que no seu corpo, sei lá, pode te engordar. Sabe? Uma coisa assim, bem velada mesmo. E aí deixa a menina, estava tão feliz com aquela blusa que ela comprou, ela já não quer mais usar, né? Estão perguntando aqui, se alguém perguntar a essa mãe narcisista se ela ama a filha, o que é que ela diz? Com certeza que ama. Que é a melhor coisa do Com mundo, a melhor certeza. coisa que ela já fez, que a menina é perfeita por causa dela. Porque ela fez a Aham. menina ser perfeita, porque tudo que a menina conseguiu foi por causa dela. Porque há essa Sim, necessidade mesmo de, para a sociedade, estar com essa visão de perfeição, que é essa fixação na imagem, né? sim. E às vezes também ela humilha a filha na frente dos outros, né? Tem isso também. E ela faz todo mundo se voltar contra a filha. Por exemplo, as duas brigaram.
E aí ela vai e conta para a família, para os vizinhos, para todo mundo a versão dela, como se a filha fosse horrível, e minha filha fez isso comigo, fez aquilo e tal. E todo mundo começa a se voltar, né, contra a filha. E tem algum momento em que a filha começa a se questionar, que estão falando aqui, duvidar da nossa sanidade, porque se você vai confrontar a mãe vai dizer que não aconteceu isso, que você é maluca, e todo mundo tá do lado dela. Então você começa a pensar, será que eu sou maluca? Será que eu tô maluca mesmo, né? Uhum. Estão dizendo ali que dizem a minha mãe sempre usava do eu faço isso porque eu sou sua amiga e porque eu te amo. Mas isso no contexto de abusos, né, é também uma manipulação, que é essa manipulação para gerar a codependência, para fazer com que quando você vá para longe, porque ela sabe que em algum momento ela não vai conseguir lhe segurar, você queira voltar. Porque aí você quer Sim, voltar porque você tem essa esperança de que aquilo que ela falou tem um fundo de verdade. sim. E é por isso que ela tenta ao máximo fazer com que a filha não saia de casa, não case, tenta minar todos os relacionamentos dela. E quando a filha diz que vai sair de casa, nossa, a mãe ela chora, ela pede perdão, diz que vai mudar, tudo para poder segurar a filha ali, porque se ela não tiver mais a filha, né, como é que ela vai se sentir bem se não tiver ninguém ali para botar para baixo, né? Estão perguntando aqui, esse tratamento negativo é só com a filha ou com outras pessoas também? Então, geralmente, essa pessoa ela manipula todo mundo, como eu falei, né, para fazer o que ela quer, para ela se sentir superior. Mas essa filha, que geralmente é uma escolhida, que pode até mudar ao longo do tempo, né, se ela tiver outros filhos. Mas essa escolhida é aquela que eu falei antes. É a sombra dela, é o bonequinho dela, é o saco de pancada dela. Então, ela tem esse foco para uma pessoa, que é a que sofre mais. Com as outras pessoas, ela tenta manter ali uma imagem boa, porque ela vive da imagem, né? Porque por dentro ela é uma pessoa destruída, uma pessoa que tem uma ferida aberta. Ela sofre muito, ela é vazia, ela não sabe quem ela é, né? Então, também perguntaram pra gente se a depressão está relacionada, né, ao transtorno. E realmente a grande maioria, se não todas, sofrem de depressão, mas é aquela depressão mais agressiva, de raiva, e ela tenta esconder ao máximo. Então, para ela esquecer que ela tem aquele vazio, aquela tristeza, aquilo que ela não supriu na infância dela, ela tenta dizer que ela está bem, que ela é ótima, que ela é perfeita, que ela é maravilhosa. E aí, com isso, ela tenta acreditar nisso, né? Não é só passar para os outros, ela tenta acreditar nisso, né? Por isso que ela precisa tanto da filha ali, porque ela precisa que a filha esteja abaixo dela para ela se sentir superior, né? E as filhas Estão sempre são perguntando aí péssimas, se assim. toda atitude abusiva está ligada a uma mãe narcisista. Não, mas a mãe narcisista é cheia de atitudes abusivas. Mas existem atitudes abusivas que não são padrões só de mães narcisistas. Por exemplo, uma mãe super protetora, uma mãe que não tem um transtorno de personalidade narcisista, mas que tem suas questões com relação à afetividade e precisa prender o filho para super proteger, ela também pratica abusos. Também tem muitos contextos de abusos para manter aquela criança presa, mas não é o fator de mãe narcisista. Então. Mas dentro do É, transtorno narcisismo, ele é todo pautado por abusos. sim, a gente estava falando da mãe da filha que se sente culpada quando abandona a mãe, né? Porque tem muito isso na nossa sociedade, né? O filho não pode abandonar a mãe, que isso é um absurdo. E na religião, nas religiões também tem muito isso, né? Da filha não poder abandonar a mãe, a filha tem que cuidar da mãe. Então, para a filha, mesmo que a mãe tenha sido horrível para ela, tem sempre essa culpa de, poxa, eu tô abandonando. Ainda mais se ela for filha única, né? Porque não tem outro irmão para deixar com a mãe. E agora? Vou deixar ela sozinha? Então, existe muito isso. A filha, toda a beleza da filha agride a mãe. Sim, como eu falei, tem essa inveja, principalmente na adolescência, quando a filha vai crescendo, vai se desenvolvendo. Então ela tem que dizer que a filha é feia, que a filha tem que botar ela para baixo. E muitas filhas acabam até desenvolvendo transtornos alimentares, né? Porque elas tentam se suprir de alguma coisa. Como ela não tem o amor da mãe, elas acabam às vezes comendo muito para tentar suprir um vazio que ela tem dentro dela, né?
Então muitas acabam ficando obesas e aí ficam gordas mesmo, né? De tanto a mãe falar você é gorda, isso acaba às vezes acontecendo mesmo, né? E Até também muitas hoje, filhas desenvolvem depressão, né? Por lidar com esse contexto todo e ainda se sentir invalidada, porque por mais que ela tente buscar ajuda, é muito difícil conseguir essa ajuda. Por isso que é importante também isso ser discutido dentro da psicologia perinatal. Tenho clientes que já procuraram terapia antes e as psicólogas que atenderam não tinham nenhum conhecimento sobre, e o que é reproduzido é senso comum. É mais do, ah, mas é sua mãe, você tem que entender isso. Sabe o contexto do, mas peraí, eu estou falando sobre o que é que eu estou sofrendo. Vamos primeiro entender meu sofrimento. Isso não é sim, pautado, porque não se pode falar da mãe. sim, sim. Aí isso Ah, acaba desenvolvendo aí depressões e outros adoecimentos psíquicos. Ah, tem uma pergunta para tu, Milena. Estão perguntando se isso pode se projetar na relação conjugal. na relação conjugal da filha? É, acho que é. Sim. Bom, a gente começou a falar disso, né? Tava falando quando a filha, ela entra numa relação saudável, ela muitas vezes não entra de verdade, não entra de cabeça, porque ela acha que tem alguma coisa estranha. Então, ela acha que ou o cara tem alguma coisa por trás, algum interesse por trás, tá planejando alguma coisa, ela fica assim, eu não mereço isso, né? Por que eu tô tendo isso? Então, ou então ela acha que, não, daqui a pouco ele vai descobrir quem eu sou, vai me largar. Ela sempre acha que não vai dar certo aquela relação. Então, ela não E entra de verdade, assim, não. além disso, a questão da codependência também, né? Se não for resolvido essa questão da necessidade de estar sofrendo com essa mãe, ela pode ser passada para o relacionamento e se manter presa a relacionamentos que não são saudáveis. Sim, é o que eu tinha falado antes. Ela tem uma chance maior de se envolver em relacionamentos abusivos, justamente porque é a forma de amor que ela aprendeu, né? Então, e também por ela ter uma autoestima muito baixa, ela acha que se ela se separar do marido, ela não vai conseguir outro, ninguém mais vai querer ela. Né? E às vezes a mãe fala isso: ah, se você largar ele, você não vai conseguir outro, não. Então é muito mais difícil. Muitas vezes as pessoas perguntam: nossa, mas por que essa mulher continua nessa relação? Que o marido bate nela, o marido xinga ela. Muitas vezes pode ser até por conta disso, né? Eu acho que não tem um estudo, mas se a gente for ver, acho que muitas devem ter tido mães narcisistas. Elas não têm uma autoestima, elas não têm força para poder saber nem o que elas querem. Elas não sabem o que elas querem porque elas não se desenvolveram a personalidade delas, né? Elas, como eram uma extensão da mãe, muitas vezes elas não sabem do que elas gostam, quem são, né? Elas. Então, perguntando ali, tá dizendo que tem medo de ser uma mãe narcisista e como fazer para lidar com isso. Olha, se você tem medo, isso já é um bom sinal. Já está lidando. Sim, Porque ter essa capacidade de reconhecer que isso é errado, de reconhecer que algumas atitudes suas podem estar sendo abusivas, já é um ótimo sinal. Lidar com isso é terapia. Se sim. entender, se conhecer, ver de onde é que vem esse processo para poder buscar estratégias de mudança. Sim, e perguntaram também como que a mãe reage quando a filha consegue um relacionamento. Que eu também falei antes, né? Às vezes a mãe começa a falar mal da filha para o namorado da filha, né? Falando, você vai querer ficar com ela mesmo? Porque ela é uma piranha, ela não sabe fazer nada de casa, ela não sabe cozinhar, sabe? Começa a denegrir a filha e, pô, imagina o namorado ouvir a mãe falar isso da filha, né? Ela vai ficar, no mínimo, assustado, né? Deixa eu ver aqui. Tem tanto comentário. Torturas psicológicas Estão muitas vezes perguntando aqui, são até piores, né? estão perguntando aqui como se defender e se libertar dessa mãe. E se as atitudes dela Sim, são todas planejadas ou são sem querer. Olhe, 99,9% é planejado. É pensando em conseguir o que quer mesmo. Porque uma forte característica é manipulação. E como se libertar dessas mães, fazendo seu próprio processo de autoconhecimento, desenvolvimento de autoestima, terapia
para entender como é que a sua relação foi sendo construída, porque é o que eu falei lá no começo. Não é que toda mãe narcisista vai agir exatamente da mesma forma, mas o padrão são abusos, e abusos a níveis psicológicos extremos. Então, isso afeta toda a construção da vida, porque isso vem de transgeracional, né? Assim, geralmente, essa mãe narcisista já teve uma questão com a mãe dela, teve uma questão com a mãe dela, então é aquele momento do quebrar o fluxo, você entender para onde você quer ir. E o processo da terapia é o caminho. Diante disso, falando de uma mãe de transtorno de personalidade narcisista, do nível maior, que não tem como resolver, é contato zero. Distanciamento, porque ela não vai lhe entender como uma outra pessoa, ela não vai lhe entender como uma pessoa dotada de direitos, ela não vai lhe ceder espaço. Ela vai estar sempre querendo ser a pessoa que está por cima. Então, esse processo todo do entender que tudo que a sua mãe faz com você é abuso, nomear isso como abuso, entender o quanto isso te feriu, que você precisa buscar uma mudança para que você quebre um ciclo, é doloroso. Não tem como passar por ele sem dor e sem um sentimento de culpa. O que a gente precisa fazer é trabalhar essa dor e essa culpa. Mas não tem como lidar com tudo isso sem sentir. O início é de dor mesmo. O início é difícil, é do você pensar a longo prazo. Pensar assim, tá, agora eu vou precisar tomar essa atitude e a partir daqui eu quero buscar uma mudança. Sim, a terapia, eu sempre falo que tem que ter coragem, né, para fazer terapia, porque você vai chegar na terapia e vai falar das coisas dolorosas que você não quer falar, que você tentou esconder de você mesma, né, tentou esquecer, assim, a vida toda, mas você precisa falar para você se curar. E quando você entende que a sua mãe é narcisista, que a sua mãe é uma pessoa doente que não tem cura. Perguntaram aqui se não tem cura. Não, não tem cura. Quando é esse grau máximo patológico, não tem cura. Então você para de tentar buscar esse amor, porque a filha ela fica a vida toda tentando buscar um amor da mãe. Ela se culpa muito, porque a criança ela tende a se culpar por qualquer coisa. Às vezes, assim, morre um irmão, ela se culpa. Então, a criança, ela tende a se culpar. E aí, ela não entende por que, que a mãe não ama ela. Por que, que a mãe trata ela assim? Então, ela começa a pensar, deve ser uma pessoa muito ruim. O que, que foi que eu fiz? Ela tenta entender, ela não consegue entender. E ela tenta fazer cada vez mais coisas boas para a mãe, para ver se a mãe consegue amá-la. Então, quando a filha entende isso, não tem o que eu fazer, ela pode até ter um alívio, sabe? De, pô, então não posso fazer nada, não é culpa minha, então ok. Então, geralmente elas acabam se afastando depois ao longo desse processo, né? E realmente, se você continuar tendo contato, você pode ter contato com a sua mãe, mas provavelmente toda vez que você tiver contato com ela, ou quase todas as vezes, você vai sofrer ali alguma coisa, né? Então, é E difícil romper tem, porque a filha fica também dependente da mãe, né? Porque é a mãe, mas se você continua mantendo essa relação, não é uma coisa que vai te fazer bem, né? e tem os dois tipos de separação, né? Tem o que a gente chama da separação física, que tem casos em que filhos de mães narcisistas, para conseguir fazer essa separação, mudam até de país, para ficar o mais longe possível dessa mãe. Mas também tem a separação psicológica, que é o de começar a entender o que é seu e o que é dessa mãe, o que é a expectativa e projeção dela e o que você realmente é. E esse processo é totalmente de autoconhecimento, é totalmente de fortalecimento emocional e de inteligência emocional. Você conseguir Sim. separar isso. Você entender quem você é, do que você gosta, o que você quer para sua vida. Você entender que você não é o que a sua mãe falava, né? Você tem que substituir aquela voz interna que fica da mãe pela sua voz agora, né? Pensar, agora eu sou adulta, agora eu posso mudar minha vida, posso escolher o que eu quero na minha vida. E com isso você pode não se tornar uma pessoa mais narcisista, né? Porque o narcisismo, quando não está nesse nível patológico, você pode conseguir controlar, você pode diminuir um pouco, conseguir viver bem em sociedade. Mas para a filha se curar, se é que pode chamar de cura, né? Porque aquela marca da mãe, eu acho que
fica para sempre, né? Mas você pode ser feliz, você pode passar por isso, entendendo que a sua mãe tem essa patologia e que agora você é uma outra pessoa. Agora você pode decidir a sua vida. Aí estão perguntando, psicoterapia ajuda a mãe narcisista? Então, como a gente falou, não tem cura, né? Se a mãe Perguntaram também narcisista, qual é a abordagem que ajuda a mãe narcisista. A questão é, ela a mãe pode até ir pra narcisista não terapia, reconhece né? seus Mas próprios erros. ela Então, vai ela ficar só lá for lá para falando terapia, mal ela da vai filha, chegar né? lá e vai fazer teatro. Sim, Não tem muito o que fazer lá, né? A questão vai ser uhum, toda uma construção de uma ideação do que ela queria mostrar para a sociedade de como ela seria. O sim, tratamento é para a filha. Inclusive, um ponto, a gente não está aqui para dar diagnóstico, podem chegar aí e perguntar, minha mãe faz isso, ela é narcisista? Não sabemos. Por quê? Porque esse é um processo bem complexo. É um processo complexo que demanda o atendimento de várias sessões para entender esse contexto de história e que todas as pesquisas que são feitas, como essas são embasadas, são todas pelo ponto de vista da filha vítima. Porque a mãe ela não admite, ela não busca. Não tem como a sim, gente chegar e conversar com ela e saber, e aí, por que você faz isso? Porque ela nunca vai dizer. sim. Ah, estão perguntando aqui, as filhas precisam conviver com as mães, adolescentes principalmente. Depois do processo terapêutico, como fica essa relação entre mãe e filha? Não, no processo terapêutico, se você não pode se afastar da mãe, você vai aprender a melhor maneira de você lidar com ela. Você vai tentar se fortalecer para que o que ela fala não te atinja tanto, né? Você vai tentar separar, entrar no ouvido e sair pelo outro. O que a mãe está falando é difícil, mas com o tempo, com fortalecimento, você vai conseguindo. E também você vai aprendendo a se impor mais, a tentar dar limites, principalmente quando você já está um pouco maior, né? Porque geralmente a mãe, ela bate mais, ela tem mais influência quando é criança. Quando a filha vai crescendo, que já tem um corpo para enfrentar a mãe, aí a mãe geralmente já diminui, abaixa um pouco a bola nessa questão da agressão física. Então você pode começar a se impor mais, a crescer, a falar. Você não vai falar assim comigo. Quando ela começar a falar as coisas negativas, você tentar cortar, tentar ir pro seu quarto, entendeu? Tentar se afastar minimamente ali, mesmo dentro da mesma casa, né? Essa filha escolhida é o bode expiatório onde sofre mais, sim, é. Aí podem ter outros filhos que podem ser os filhos de ouro, o filho dourado, que às vezes tem alguma coisa, alguma habilidade, assim, e ela sempre vai usar isso a favor dela, né? Pode ser uma habilidade que vai ajudá-la de alguma maneira, ou então ela usa isso para dizer que o filho puxou a ela, né? Que ela que ensinou, sempre é alguma coisa para ela, né? E também ela sempre bota um irmão contra o outro para também eles não se juntarem contra ela, né? Então, sempre fica mentindo para um, para outro, e um filho fica com inveja do outro, fica com raiva do outro, porque eles são tratados de maneira diferente, né? Como se cuidar, bom, a gente já E, falou um pouco além disso. disso, tem o filho que pode ser invisibilizado também, né? E não é papel fixo. Depende do que é o desejo da mãe no momento. O filho dourado, ele pode se alternar para o filho que está invisibilizado, porque ela precisa vangloriar alguma outra coisa. E isso acontece porque uma mãe narcisista, ela sempre desvaloriza, porque ela tem inveja dos sucessos dos filhos, da capacidade dos filhos, e ela toma para si. Se o filho der certo em qualquer coisa e for falar para ela, chega lá, mesmo que não chegue e falar, oh, mãe, tirei 10 de uma prova, ela não vai dar valor, vai fazer cara de paisagem, vai parecer que nada aconteceu, não vai valorizar nenhum dos ganhos dele. À medida que ele vai crescendo, que Ou vai vai conseguindo falar que é o alguma mínimo, coisa, né? é o mínimo que eu devia ter feito. À medida que ele vai crescendo, que ele vai conseguindo algumas coisas na vida, ou ela vai diminuindo, dizendo tipo, ah, mas fulano fez melhor. Ah, mas isso nem é tão importante. Ou então, quando está na frente das pessoas, ela diz, ah, mas ela fez isso porque eu ensinei, por causa de mim. Porque se não fosse por mim, ela não tinha conseguido nada. Sim. Ah, meu sonho é conseguir sumir, mas mesmo quando eu tiver a oportunidade perfeita, eu não vou conseguir contato zero. É o que a gente falou, porque a filha acaba sendo dependente da mãe, né? Porque se a mãe já não gosta dela, imagina se os outros vão gostar, né?
ela acaba achando que ninguém vai gostar dela, que ninguém vai querer ela, que ela vai ficar sozinha para sempre. Então tem muito essa dependência que a mãe cria. Então é difícil mesmo não ter contato, mas você tenta ter assim o menor contato que você puder e quando tiver contato, tenta fazer o que eu falei antes, né? Tenta dar limites, tentar mostrar para a mãe que você não cai mais no que ela fala, que não adianta mais, a manipulação não vai funcionar mais com você, né? Você tem que tentar ser mais firme e cortar assim que ela começar, né? Eu fiquei obesa, é bem comum isso. Mamãe faz isso, sempre consegue me convencer, sempre, usando a chantagem. Eu me sinto na obrigação de fazer, porque me sinto em dívida com ela. E essa chantagem acontece muito, porque a mãe começa a falar, você tem tudo isso graças a mim. Eu que carreguei você na barriga, te amamentei, cuidei de você, te dei comida, te sustento, você tem casa, tem tudo. Então você me deve, você começa a sentir que você deve à mãe, né? E essa chantagem é muito comum e é muito pesada, né? Perguntaram a autores sobre o tema. Tem o primeiro livro em português sobre o tema foi de uma autora brasileira, da Michelle Jack. Tem o site Filhas de Mães Narcisistas, eu acho que é o site dela. É muito Que bom. tem os livros para vender em e-book. E ela também tem cursos sobre a temática. Sim, tem cursos para as filhas também melhorarem. E tem alguns livros, eu vi um livro que agora eu não lembro o nome, que tem no final de cada capítulo, tem alguns exercícios terapêuticos para a filha fazer. Deixa eu ver, eu tenho até ele aberto aqui. É Filhas. Cadê? Filhas de Mães Narcisistas. Conhecimento e Cura. Parece bem legal. Eu não li todo ele, mas pelo que eu vi parece legal. Aí que falaram, minha psicóloga diz que o fato de desenvolver a compulsão alimentar, por consequência engordar, é uma forma de eu ficar grande e conseguir aparecer, porque sempre foi diminuída. O que vocês acham? Bom, pode ser também, né? A gente não é só terapeuta, não te conhece muito bem para poder afirmar, mas tem também a questão que eu falei, de tentar se nutrir pela comida. Já que você não teve o amor da sua mãe, você tenta se nutrir porque fica um vazio dentro de você. E muita gente acaba comendo muito justamente por conta de algum vazio, para tentar suprir esse vazio. Você já conhece uma mãe que já aceitou o fato de ser narcisista e buscou ajuda psicológica? Não, conheço até mães que fazem terapia, mas para manipular a terapeuta, para falar mal da filha, para ficar falando que ninguém presta, todo mundo é ruim com ela, ficar chorando, né, lá no colo da terapeuta. Deixa eu ver se tem mais. Tem aqui Dói dizendo muito. que a relação com os irmãos dela não tinha muita comunicação, era tudo intermediado pela mãe. Isso é um jogo de Sim, manipulação, porque aí ela pode levar a informação do jeito que ela quiser. E pode sim, colocar um contra o outro e fazer o que quiser. sim. Estão perguntando aí estão falando também sobre o contexto de jogar o pai contra os filhos. Já há algumas pesquisas que também falam da existência de pais narcisistas. Só que a maior parte é tudo sobre mães narcisistas. Mas os pais, é que nossa cultura, né? Para o homem é normal, é tido como normalizado a agressão. Então, o que é comum haver no do comportamento? Em níveis de consequências, do que é que isso causa, é tudo muito parecido, só que a diferença é que no caso do pai, as agressões elas são mais físicas. É aquele pai que faz o filho de saco de pancada, que quer projetar toda a sua carga emocional, mental e de desejos no filho, que acha que ele é uma miniatura sua, e quando é frustrado, faz ele de saco de pancadas. Mas a grande maioria, ele consegue ser manipulado também por uma mãe narcisista. E quando ele consegue ser Uhum. manipulado por um homem narcisista, ele se torna um pai omisso. Que é o pai que não vai peitar essa mulher também por causa de uma instabilidade emocional, que é muito comum na mãe narcisista. Parece que a família está sempre pisando em ovos. Porque nunca se Sim, sabe qual é o assunto ou qual é a falta de assunto que vai fazer ela estourar e agredir todo mundo. Seja sim. psicologicamente ou fisicamente. Sim, tô falando. Dói muito não saber o que é ter uma mãe. E até uma pergunta que fizeram antes pra gente é como não sentir inveja, né? E ficar triste vendo outras mães boas com os filhos. E realmente, assim, com muita terapia pode melhorar esse sentimento.
mas é um vazio que, infelizmente, não tem como substituir. Não tem, não vou falar para você, olha, vai chegar um momento que você não vai sentir nada, não vai ter inveja, porque todo mundo precisa ter um carinho, um amor desde pequeno. É uma necessidade básica para o bebê é ter amor. Então, quando você não recebe isso, é muito difícil. É uma marca que fica realmente para sempre, né? A partir do momento em que você aprende a dar amor, isso pode ser diminuído, porque a sua falta pode ser um pouco suprida com a sua capacidade de amar, mas ela nunca vai tapar totalmente, tipo aquele vazio. É o vazio do amor da função materna e também o vazio de filho. Ele sempre vai estar lá. É um processo de aceitação, de entender dentro desse processo de autoconhecimento que tem que lidar com isso. Sim, então falando aqui que muitas vezes as filhas ficam dependentes financeiramente também da mãe, né? Porque a mãe, ela não, ela mina toda a sua vontade, aquele desejo de eu vou trabalhar, eu vou ter minha vida, porque na verdade você não tem muito a sua vida, né? E ela diz que você é incapaz, que você nunca vai conseguir nada. Então, para você conseguir é muito mais difícil, né? Então, muitas vezes a filha acaba realmente não tendo uma carreira, não tendo sucesso. Às vezes a mãe não quer nem que ela faça faculdade, porque a mãe sabe que se ela não tiver isso, ela vai ficar dependente financeiramente e vai ficar em casa, né? Então a gente tem que ter vontade, tem que ter coragem e tem que ter confiança na gente para poder a gente estudar e se lançar e querer ir trabalhar e querer ir para o mundo. A gente tem 5 minutos, basicamente. Eu Ixi. vou ver aqui para falar do último tópico que eu vi aí e a gente finalizar. Que foi que falaram sobre a mãe falar de questão conjugal, de jogar a menina contra o pai, dizendo que ele quer tomar o marido da filha, ou dizendo que ela quer tomar o marido da mãe, toda essa questão. Isso é muito comum justamente por aquela relação lá de competição e de inveja, e por esta mãe entender esta filha como uma extensão sua. Ela não entende essa filha como uma outra pessoa. Então, para ela, a filha tem os mesmos desejos, as mesmas vontades e iria querer ficar com aquele pai. E, além disso, também tem alguns casos de, por exemplo, abusos sexuais. Quando a gente fala sobre abuso sexual, a gente pensa sempre em abuso sexual físico de contato e um pai, no caso, né? Mas em casos de mães, principalmente mães narcisistas, é muito comum abusos sexuais de não contato, que é de exposição de conteúdos sexuais, de imagens sexuais, às crianças fora de suas faixas etárias de entendimento e desenvolvimento. Há mães que chamam suas filhas pequenas e comentam sobre questões sexuais em riqueza de detalhes, mesmo em primeira infância, que fazem sexo no mesmo quarto em que a filha está. Então, ele tem esses outros pontos que vão se ampliando para todos os níveis de abusos possíveis. Por isso que a gente diz que existem características diferentes dentro do espectro do contexto do transtorno de mãe narcisista. Tô perguntando, se uma mãe narcisista perde o seu filho ou filha, ela pode passar essa dependência para outro filho? Sim, como a gente falou antes, isso pode se revezando, né, entre os filhos. Um é o bode expiatório, e depois pode ser o outro, depende do que for mais conveniente para ela no momento, né? O pai pode se libertar também, quando o pai é omisso? Pode, se ele fizer muita terapia, se fortalecer, igual mesma coisa com a filha, né? A mãe destrói essa família, assim, geralmente é uma família muito disfuncional. Inclusive, esse é um Tem isso ponto que também, é bem característico na família. A filha muitas vezes assume o papel de mãe, esta mãe se torna dependente, seja emocionalmente, financeiramente, qualquer coisa da filha, para que ela se ache totalmente responsável por aquela família. Às sim, vezes o acabaram de pai toma um perguntar papel aqui. de filho também. A mãe fica dependente financeiramente da filha para poder prender ela em casa. Isso tem muito também, porque a mãe fala: como é que você vai embora? Eu não tenho dinheiro, como é que eu vou ficar sozinha, abandonada? E a filha fica culpada e acaba ficando com a mãe, né? Exatamente. Ai, gente, muito obrigada por todos os elogios. Estão pedindo uma segunda live. Estão É muito perguntando se vai ficar assunto. salva. Ela vai tentar salvar e eu vou Vamos baixar fazer de e tudo para vou botar no ficar. meu perfil.
Tem bastante. Ah, foi. Agora eu vi todos os Então comentários. fala. Ainda tinha muitas perguntas aqui, né? Mas não vai dar. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que eu tinha anotado Estão que seja falando aí importante. sobre a identificação com o caso, que isso causa sofrimento, sim. Se perceber Sim, dentro dessa situação realmente causa sofrimento e é possível lidar com esse sofrimento. Acho que a mensagem final disso é, por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja, é possível buscar cuidar de si mesmo, buscar mudar esse trajeto, mudar esse caminho e fazer diferente. E é o principal, porque a partir do momento que você faz diferente, você se cura também. sim. Eu acho que as outras perguntas a gente já falou. Respondeu por aí pelo contexto. É. Bom, se vocês também tiverem outras perguntas, podem mandar pra gente no privado, né? De repente a gente faz outra live depois, porque agora a gente está já acabando, né? Mas eu acho que esse tema, como eu falei no início, é muito importante que a gente divulgue, porque todo mundo precisa conhecer o tema, não só quem sofre com isso, né? Mas para poder ajudar outras pessoas também, porque a filha normalmente demora muito para reconhecer que ela é filha de mãe narcisista. Lembrei uma pergunta importante para a gente finalizar, que me perguntaram, e quando a gente vê uma criança numa situação dessa, numa situação de estar com uma mãe abusiva e tipo, você não pode fazer nada, porque a guarda é dessa outra, da mãe, né? Você pode agir sendo um observador silencioso. Você pode agir validando essa criança. Pode agir chegando lá e dizendo, olha, eu estou vendo o que é que está acontecendo, não é certo o que a sua mãe faz com você, ela está errada mesmo. Você está certo no que você está pensando, você está certo no que você está falando. Validar, Porque né, a criança. só o fato de ter alguém enxergando que é duro, que é difícil, que está errado para essa criança, já vai fazer uma grande diferença no momento em que ela puder buscar ajuda para sair disso. Porque ela não vai a todo Sim. momento ter certeza de que ela está louca, que aquilo ali não existiu. Que vai ter pelo menos uma pessoa que foi Sim. apoio e que está Ela lá para precisa de dizer. validação de alguém, né? E muitas vezes a filha, ela não se abre com outras pessoas porque a mãe sempre diz que ela é maluca, né? Sempre acha que não vão acreditar nela, que ela não pode ficar, não pode falar mal da mãe. Então, outras pessoas, quando observam isso, também podem denunciar a mãe. Quanto antes a filha sair desse ambiente tão ruim para ela, melhor para a filha, né? Parabéns. Ah, obrigada. Assim, a gente vai tentar deixar, tá? A live salva nos nossos perfis aqui. Agora a gente está terminando o tempo, né? Eu queria, assim, deixar essa mensagem de que é possível as filhas, né, serem felizes com muita terapia, muito trabalho interno, que você vai ter que tocar nesse assunto doloroso para você, você vai ter que falar sobre isso, porque é só falando sobre isso que a gente consegue elaborar e consegue se libertar um pouco disso, né? E é isso, né? Tem algum recadinho Obrigada final? aí por todo mundo que esteve presente. Deu uma galera boa aqui, contribuindo, Sim. participando. O tema é Obrigada por realmente todos os importante e a elogios. gente vai ver aí como é que a gente faz uma segunda parte para falar mais. Vão mandando mais perguntas que a gente Isso organiza. aí. Isso aí. Certinho? Então é isso, gente. Sim, geralmente as Tchauzinho, mulheres. A gente gente. falou sobre isso. Depois você vê a live toda, tá? Geralmente é a filha que sofre mais. Obrigada, gente. Boa noite para todos. Obrigada. E sigam a gente para poder saberem de próximas lives, né? Tchau. Tchauzinho. Tchau. Adorei também participar dessa live com você.